Oi gente, aqui é o Antônio e nesse canal eu falo de saúde mental, espiritualidade e muito mais. O tema do vídeo de hoje vai ser sobre toque. Mas antes faz o seguinte, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, aqui embaixo bota um emoji, um joinha para o YouTube compreender que você gosta do vídeo e indicar para mais pessoas. Então bora pro vídeo. Toque se tornou até um tema comum das pessoas falarem que tem. Aquela pessoa que posta, que não consegue ver nada torto, que tem uma contagem de passos, que ela pode chegar da escada até a porta, por exemplo. Ele tem que dar 10 passos, tem que dar 5 passos. Ou então pessoas que implicam em lavar as mãos, tem que lavar as mãos 2, 3, 10 vezes. O toque se tornou um dos temas que as pessoas estão desmistificando mais e não tão mais difícil de falar como outros temas em saúde mental. Parece que as pessoas começaram a compreender do que se trata e falar mais sobre isso, e o melhor, perder o medo, perder a vergonha, perder o preconceito de assumir que sofrem desse transtorno. O toque é um transtorno de personalidade, ou seja, ele vai incidir de uma forma muito maior na vida mental, psíquica desse indivíduo. Porque a sua personalidade engloba grande parte das coisas de seus fazeres no dia a dia, engloba quem você é, engloba a sua forma de lidar com a realidade, de lidar com pessoas. A sua personalidade é aquilo que te permite ter um papel social. Personalidade está muito em função do ego, está muito em função do eu. Portanto, qualquer transtorno que incida nela é muito complexo e é muito complicado em falar em remissão total, em remissão 100% dos sintomas, porque é algo muito profundo. É algo que mexe de maneira muito específica com a forma desse indivíduo encarar a realidade, encarar a sua vida. Sendo assim, o toque é um transtorno baseado em dois aspectos. Como o nome já diz, toque, transtorno obsessivo compulsivo. No caso do obsessivo, é em função dos pensamentos obsessivos, a obsessão da mente, que são pensamentos desregrados, fora de lugar, geralmente dolorosos, que incidem uma carga pesada em relação a quem tem esses pensamentos, que envolve culpa, envolve dor, tristeza, é sempre o pensamento negativo. E no caso da parte compulsiva, vai ser a repercussão comportamental em função do pensamento, ou seja, as repetições. Então, sendo assim, se a pessoa tem aquele toque, ela tem que lavar as mãos 15 vezes, 20 vezes, com medo de contrair alguma doença em função de algum germe, esse medo vai ser o pensamento obsessivo e essa repetição de lavar as mãos que vai ser a compulsão. Um acompanha o outro. Por isso que é muito complicado compreender o toque, porque ele só faz sentido basicamente para quem vive ele. Por exemplo, tem pessoas que não podem pisar em frestas de piso, de cerâmica, tem que pisar sempre no meio do piso para chegar em qualquer lugar. Se ela, por exemplo, ela vai do banheiro até a porta de saída e ela pisou na fresta, ela tem que voltar tudo de novo, refazer o trajeto, porque na mente dela, se ela não fizer isso, algo de ruim vai acontecer. Lembrando que esses pensamentos obsessivos sempre são de caráter negativo. Outra coisa, aquela pessoa, por exemplo, que vai dirigir e vê na mente dela que ela vai bater o carro dela, então assim, para não bater o carro, ela tem que fazer um ritual toda vez que chega na garagem. Por exemplo, dar 10 voltas ao redor do seu carro para só depois entrar. Ou então, em vez de entrar pela porta do motorista, ela vai entrar pela do passageiro e passar para do motorista. São pensamentos muito desconexos. Mostram pessoas que têm uma questão ansiosa muito forte e uma negatividade. É como se ela tivesse pensamentos somente de coisas negativas que podem acontecer com ela, não coisas positivas. Então isso é uma forma que a pessoa tem de encarar a sua realidade muito tóxica para si mesma. Até porque ela criando tantas repetições em função dos pensamentos, ela cria como se fosse uma espécie de religião própria, com fazeres, com ritos, com tempos, com horários, com as vezes que ela tem que lavar as mãos, por exemplo, ou dar certos passos. Uma religião que só ela entende. Se torna também o seu carrasco, até porque se não conseguir fazer aquilo que aquela mente está ruminando, ela se deprime, ela se critica, ela se culpa, ela tem uma relação muito doentia com ela mesma em relação a não estar suprindo essas necessidades que não tem era nem beira, são somente pensamentos que não têm nenhum fundamento, elas estão em função de pensamentos intrusivos.
que são pensamentos que entram na mente daquela pessoa sem que ela tenha o pingo de vontade de pensar aquilo. Mas é que tá, não é que eles entrem na mente da pessoa e venham de fora, não, ela produz. Só que ela produz o pensamento e não consegue reconhecer que ela o fez. Sendo assim, ela acha que é um pensamento externo que está vindo para ela, mas não, é uma coisa autoproduzida. O pensamento intrusivo do toque, ele é egodistônico. Então, assim, ele sempre vai ter uma relação oposta ao ego. Por exemplo, uma pessoa muito assídua, muito limpa, muito organizada, que vai fazer o ritual para poder lavar as mãos 15, 20 vezes com medo de ficar doente. Essa pessoa, ela tem uma relação já com a sua higiene pessoal muito bacana, muito boa, e não teria o porquê de ter tanta preocupação em lavar a mão 15, 20 vezes, já que ela tem o hábito higiênico correto. Mas por serem pensamentos egodistônicos, ela começa a questionar coisas que ela faz certa. A própria pessoa sabe que as repetições, elas são esquisitas. Se alguém vê, ela tem vergonha, ela tem a culpa. Mas esses pensamentos obsessivos, eles são tão fortes, tão intensos, que para a pessoa largar isso é muito difícil. Compreendendo também, gente, que o toque pode até incapacitar alguma pessoa. A pessoa pode ficar tão em função dessas repetições, desses fazeres, desses medos todos, que ela começa a não mais produzir como produzia antes, na sua vida profissional, quanto na vida privada, causando prejuízos consideráveis para a sua vida e para quem está perto dela. E nesse caso, uma abordagem que tange uma psicoterapia junto com a psiquiatria vão ser muito importantes. Porque se começa a atrapalhar a sua vida, do modo geral, é importante buscar uma ajuda especializada de um psicoterapeuta, de um psiquiatra, ver uma medicação que seja de acordo para baixar essa ansiedade, para que a pessoa possa se estabilizar e voltar a ter uma relação qualitativa com a sua rotina. Outra coisa, dentro do que hoje se entende por toque, também está inserido o transtorno de dismorfia corporal, aquela pessoa que se olha no espelho e não consegue se aceitar de fato. É o nariz, é a orelha, é a altura, é o tamanho de alguma parte do corpo, menor ou maior que ela acha, que causa graves transtornos para ela e muitas das vezes uma corrida atrás de cirurgias plásticas, dietas malucas, enfim, coisas que nunca vão satisfazê-la. Por quê? É um transtorno mental, ele não tem a ver com a realidade. Então, esse tipo de transtorno, ele também está dentro do que se entende por toque. Outro transtorno, a questão do acumulador, né? Aquela pessoa que tem aquele acúmulo compulsivo em sua casa, chega ao ponto de transformar no lixão praticamente, né? Tem muitos programas sobre isso, muitos vídeos sobre isso. Em inglês, o termo para isso é hoarding, e já seria um caso de toque bem grave, já levando o indivíduo para uma psicose, ou seja, essa quebra com a realidade. Ela não mais percebe o quanto a casa está entulhada de lixo, o odor, até os ratos, as baratas. A pessoa perde até essa noção olfativa e até mesmo espacial, né, da quantidade de lixo que está na sua casa. E aí vai ser a intervenção mais especificamente com a psiquiatria e também com a psicoterapia, já pensando até em antipsicóticos, porque a pessoa precisa voltar para a realidade e compreender de fato esse cenário de abandono, de excesso de acúmulos que ela criou na sua casa. Então, gente, o tema do vídeo foi esse, é muita informação para só um vídeo. Então, se quiserem, eu faço a parte 2, parte 3, porque envolve muitas coisas, é muito mais complexo do que parece, até porque existem outros transtornos também associados ao toque. Portanto, cada qual tem sua especificidade. Faz o seguinte, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha aqui embaixo, bota um emoji, joinha pro YouTube, com fazer que você gosta do vídeo e indicar para mais pessoas. Pega esse vídeo e compartilha com grupos em demais redes sociais com pessoas que vocês sabem que essa informação vai ser importante e útil de alguma forma. O tema do vídeo foi esse, fiquem todos muito, mas muito bem.